Você já notou como as discussões na internet parecem um campo de batalha entre exércitos de especialistas autoproclamados? Em qualquer caixa de comentários, sobre qualquer assunto, de física quântica a receitas de bolo, você encontra pessoas defendendo suas opiniões com a certeza inabalável de um profeta. Elas não têm dúvidas, não hesitam. A convicção delas é absoluta, quase assustadora. E o mais fascinante é que, frequentemente, quanto mais absurda a opinião, mais feroz é a sua defesa. É um paradoxo da nossa era digital. O acesso ilimitado à informação parece ter criado um exército de pessoas que têm certeza de tudo, mas que, na verdade, sabem muito pouco. Elas não estão apenas erradas, elas estão erradas com uma confiança que faria um verdadeiro especialista corar de vergonha. Isso não é apenas teimosia, é um bug fundamental no nosso sistema operacional mental, um curto-circuito cognitivo que afeta a todos nós, em maior ou menor grau. É a razão pela qual o seu tio tem certeza de que pode consertar a economia global com uma única ideia genial, ou porque aquele colega de trabalho insiste em dar conselhos de saúde que contradizem séculos de medicina. Este fenômeno tem um nome, e entendê-lo é como receber um mapa para o labirinto da estupidez humana, um mapa que, para nossa surpresa, pode nos levar diretamente ao nosso próprio reflexo no espelho. Se você quer entender o que realmente controla suas escolhas, inscreva-se. Aqui o cérebro é decifrado sem ilusões. A história que desvenda esse bug começa de uma forma quase cômica, com um homem chamado MacArthur Wheeler. Em 1995, Wheeler decidiu assaltar 2 bancos em plena luz do dia, em Pittsburgh. Ele não usou máscara, não usou disfarce. Sua estratégia para o anonimato era muito mais científica, em sua própria mente. Ele cobriu o rosto com suco de limão. A lógica dele era surpreendentemente direta. Suco de limão é usado como tinta invisível. Se você escreve algo em um papel com suco de limão, a escrita só aparece quando aquecida. Portanto, ele concluiu: se ele cobrisse o rosto com suco de limão, ele ficaria invisível para as câmeras de segurança. Ele não estava brincando. Ele testou a teoria antes, tirando uma polaroid de si mesmo com o rosto lambuzado de limão. Por alguma razão, talvez um problema com o filme ou com a câmera, a foto saiu em branco, confirmando sua hipótese brilhante. Confiante em sua invisibilidade, Wheeler saiu para os assaltos. Horas depois, a polícia bateu em sua porta. Quando mostraram a ele as gravações das câmeras de segurança, Wheeler ficou em choque. Ele não conseguia entender. "Mas eu usei o suco", ele murmurou, incrédulo. A ignorância dele não estava apenas no fato de que suco de limão não te torna invisível. A verdadeira ignorância estava na sua incapacidade de reconhecer a própria ignorância. Essa história bizarra chegou aos ouvidos de um psicólogo social da Universidade Cornell, David Dunning. Ele e seu aluno de pós-graduação, Justin Kruger, viram algo mais profundo na história de Wheeler. Não era apenas um caso isolado de estupidez. Era um sintoma de algo fundamental sobre como a mente humana funciona, ou melhor, como ela falha. Eles levantaram uma hipótese. Será que, em certas áreas, a incompetência não apenas nos leva a cometer erros, mas também nos rouba a capacidade de perceber que estamos cometendo erros? Para testar isso, eles criaram uma série de estudos que se tornariam clássicos. Em um deles, reuniram um grupo de estudantes e lhes aplicaram testes de gramática, raciocínio lógico e até mesmo de senso de humor. Depois dos testes, eles fizeram uma pergunta crucial a cada participante. De 0 a 100, quão bem você acha que se saiu em comparação com os outros? Os resultados foram uma revelação. Os estudantes que tiveram o pior desempenho nos testes, aqueles no quartil inferior, os 25% com as notas mais baixas, não tinham a menor ideia de sua incompetência. Pelo contrário, em média, eles achavam que seu desempenho estava acima da média, por volta do percentil 62. Eles não eram apenas ruins, eles eram orgulhosamente e ignorantemente ruins. Em contrapartida, os alunos com o melhor desempenho, os do quartil superior, mostraram uma tendência oposta. Eles subestimaram ligeiramente suas próprias habilidades. Eles sabiam que eram bons,
mas achavam que os outros também eram. Então sua avaliação de si mesmos era mais modesta, mais calibrada com a realidade. O que Dunning e Kruger descobriram foi um viés cognitivo, uma falha sistemática no nosso pensamento que hoje leva o nome deles, o efeito Dunning-Kruger. A definição formal é que pessoas com baixo nível de habilidade em uma tarefa tendem a superestimar essa mesma habilidade. Mas a explicação real é muito mais profunda e desconfortável. O fenômeno ocorre por causa de algo que os psicólogos chamam de metacognição. É um termo que parece complicado, mas a ideia é simples. Metacognição é a sua capacidade de pensar sobre o seu próprio pensamento. É o seu supervisor mental interno, a voz que te diz: espere um pouco, talvez você não saiba tanto sobre esse assunto quanto pensa. Ou, é melhor pesquisar mais antes de dar uma opinião tão forte. É a habilidade de autoavaliação, de reconhecer os limites do seu próprio conhecimento. O problema é que, em muitas áreas, as habilidades necessárias para fazer algo bem são exatamente as mesmas habilidades necessárias para avaliar se você, ou outra pessoa, está fazendo aquilo bem. É o que Dunning e Kruger chamaram de fardo duplo da incompetência. O primeiro fardo é que sua falta de conhecimento te leva a conclusões erradas e a escolhas ruins. O segundo fardo é que essa mesma falta de conhecimento te impede de ver seus próprios erros. Você não tem as ferramentas para se autoavaliar. É como tentar usar uma régua quebrada para medir se a própria régua está quebrada. O instrumento de medição está defeituoso, então a medição que ele faz de si mesmo também estará. Pense em aprender a dirigir. No começo, você sabe que não sabe nada. Você é cauteloso, lento, hiperconsciente de cada movimento. Depois de alguns meses, você já domina os controles básicos. Você se sente confiante. É nesse ponto que muitos motoristas jovens se tornam perigosos. Eles atingiram o pico do que poderíamos chamar de monte da estupidez. Eles sabem o suficiente para operar o veículo, mas não sabem o suficiente para reconhecer os incontáveis riscos, as nuances da direção defensiva, a rapidez com que uma situação pode sair do controle. Eles não têm a experiência, o conhecimento, para avaliar corretamente sua própria falta de experiência. Sua confiança ultrapassou em muito sua competência. Apenas anos depois, após quase acidentes, sustos e milhares de quilômetros rodados, é que um motorista experiente olha para trás e percebe o quão perigosamente ignorante ele era naquela fase inicial. Ele finalmente adquiriu a metacognição necessária para julgar sua incompetência passada. Essa jornada do motorista novato, do pânico inicial ao pico da confiança perigosa e, finalmente, a humildade da verdadeira maestria, é um microcosmo do efeito Dunning-Kruger em ação. E ele não se aplica apenas a habilidades motoras. Ele está em toda parte. É um padrão fundamental de como aprendemos, ou falhamos em aprender, qualquer coisa. O gráfico do efeito Dunning-Kruger, se você o visualizar, não é uma linha reta, é uma curva brutal. Começa baixo, com a autoconsciência da ignorância. Depois, sobe vertiginosamente até o pico da estupidez, onde a confiança excede em muito a competência. É aqui que moram os teóricos da conspiração de sofá, os economistas de mesa de bar, os estrategistas de redes sociais. Depois desse pico, se a pessoa continua aprendendo e se expondo a mais informação, a curva despenca para o vale do desespero. É o momento doloroso em que você percebe a vastidão do que não sabe. É o estudante de física do primeiro ano que, após ler sobre mecânica quântica, sente que sabe menos do que antes de começar. Finalmente, com muito mais esforço e aprendizado, a curva começa a subir novamente de forma lenta e gradual em direção ao platô da sustentabilidade, onde a competência e a confiança finalmente começam a se alinhar. O verdadeiro especialista vive aqui, perpetuamente ciente das fronteiras do seu conhecimento. Mas por que nosso cérebro é tão suscetível a essa armadilha? A resposta está na própria arquitetura do nosso pensamento. Nosso cérebro não evoluiu para buscar a verdade objetiva. Ele evoluiu para sobreviver.
e para sobreviver, ele precisa tomar decisões rápidas, com informações incompletas. Para fazer isso, ele desenvolveu uma série de atalhos mentais, ou heurísticas. Um dos princípios fundamentais que governam esses atalhos é a busca pela fluidez cognitiva. O cérebro prefere o que é fácil de processar. Certeza é fácil. Dúvida é difícil. A dúvida consome uma enorme quantidade de energia metabólica. Ponderar nuances, considerar perspectivas opostas, admitir "eu não sei", tudo isso é computacionalmente caro para o cérebro. Uma narrativa simples, confiante e internamente coerente, mesmo que completamente errada, é muito mais atraente. Ela oferece uma sensação de ordem e controle em um mundo caótico. O efeito Dunning-Kruger é, em parte, um subproduto dessa preguiça cognitiva. Quando sabemos muito pouco sobre um assunto, a informação que temos parece ser toda a informação que existe. Não há dados conflitantes em nossa mente para gerar a fricção da dúvida. A paisagem mental é simples, clara e, portanto, fácil de navegar. A pessoa que leu 2 matérias de blog sobre nutrição tem um modelo mental muito simples. Carboidratos são ruins, gordura é boa. É fácil, é direto. O nutricionista, com anos de estudo, tem um modelo mental incrivelmente complexo, cheio de depende, em certos contextos, para este genótipo. Essa complexidade gera humildade. A simplicidade da ignorância gera uma confiança ruidosa. E aqui está a parte realmente assustadora. Este não é um problema dos outros. Não é sobre pessoas burras. É sobre todos nós. Você, eu, todos que estão assistindo a este vídeo, somos especialistas em algumas poucas áreas e completos amadores em milhares de outras. E em cada uma dessas áreas em que somos amadores, estamos a um passo de subir no pico da estupidez. Um programador brilhante pode ter opiniões terrivelmente simplistas sobre história. Um historiador renomado pode dar conselhos financeiros desastrosos. Um médico pode ser completamente ignorante sobre mecânica de carros. O problema é que a sensação de competência é transferível. O sucesso em uma área pode criar um efeito halo, uma aura de confiança que nos cega para nossa ignorância em outras áreas. Acreditamos que, por sermos inteligentes em um domínio, somos inteligentes em todos. E a sociedade moderna, especialmente a internet, é um acelerador para esse processo. As redes sociais são máquinas projetadas para recompensar a confiança e punir a dúvida. Um post cheio de certezas, mesmo que falsas, gera engajamento, curtidas, compartilhamentos. Um post cheio de nuances e ressalvas é ignorado. Os algoritmos não selecionam pela verdade. Eles selecionam pela reação emocional. E a certeza é uma emoção poderosa. Estamos vivendo em um ecossistema de informação que amplifica o Dunning-Kruger em uma escala global, criando bolhas de realidade onde a confiança ignorante não é apenas tolerada, mas celebrada e reforçada. Enquanto isso, no outro extremo do espectro, os verdadeiros especialistas enfrentam o problema oposto. O que Dunning e Kruger também descobriram em seus estudos foi que os indivíduos de alto desempenho, aqueles que realmente dominavam o assunto, consistentemente subestimavam suas próprias habilidades. Isso não é falsa modéstia. É um viés cognitivo tão real quanto o dos incompetentes, muitas vezes chamado de síndrome do impostor. A lógica por trás disso é o reverso do fardo duplo. Para um especialista, as tarefas dentro de seu domínio parecem fáceis. E por causa de um outro atalho mental chamado viés de falso consenso, eles tendem a assumir que o que é fácil para eles também é fácil para os outros. O matemático brilhante que resolve uma equação complexa não se sente um gênio. Ele simplesmente pensa: bem, qualquer um que estudou o assunto faria isso. A escritora talentosa que cria uma frase perfeita não se parabeniza. Ela pensa: isso é óbvio. Todos pensariam em escrever assim. Eles sofrem do que é conhecido como a maldição do conhecimento. Eles são incapazes de se lembrar de como era não saber o que sabem. Sua expertise se tornou tão internalizada
que eles não conseguem mais avaliar com precisão o quão rara e valiosa ela é. Isso cria um desequilíbrio perigoso no nosso discurso público. De um lado, temos os ignorantemente confiantes, gritando suas opiniões simplistas do topo do pico da estupidez. Do outro, temos os especialistas, muitas vezes hesitantes, cheios de ressalvas e qualificações, subestimando o valor de seu próprio conhecimento e falando em um tom que soa como incerteza para o público em geral. Em um mundo que confunde confiança com competência, a voz da ignorância soa muito mais alta e clara do que a voz da sabedoria. Essa assimetria no volume da conversa tem consequências devastadoras. Significa que as piores ideias, muitas vezes, são as que têm os defensores mais apaixonados. Pense nos movimentos anti-vacina, nas teorias da Terra plana, nas curas milagrosas sem base científica. O que une esses movimentos não é a evidência, porque não há nenhuma, mas sim uma confiança inabalável, nascida de uma compreensão superficial do assunto. Seus proponentes não são limitados pelo peso do conhecimento contraditório. Eles não passaram anos em um laboratório ou debruçados sobre dados históricos. Eles viram alguns vídeos no YouTube, leram alguns blogs e conectaram os pontos de uma forma que pareceu fazer sentido em suas mentes. Para eles, a imagem está completa. Para um cientista de verdade, a imagem está sempre incompleta, sempre sujeita à revisão. A ciência é um processo de redução gradual da incerteza, nunca sua eliminação total. Um cientista dirá: as evidências sugerem fortemente que... Um teórico da conspiração dirá: é óbvio que... E para o cérebro humano, que anseia por simplicidade e certeza, a segunda frase é infinitamente mais sedutora. O efeito Dunning-Kruger, portanto, não é apenas uma curiosidade psicológica. É uma ameaça à nossa capacidade de tomar decisões coletivas racionais. Ele envenena o debate público, erode a confiança nos especialistas e cria um ambiente onde a desinformação pode prosperar. A grande questão, então, é: como escapar dessa armadilha? Se a própria incompetência nos cega para a nossa incompetência, como podemos saber quando estamos no topo do pico da estupidez? A primeira resposta é profundamente desconfortável. Não podemos confiar em nossos sentimentos. A sensação de certeza, aquele brilho quente de convicção que sentimos quando temos certeza de que estamos certos, não é um guia confiável para a verdade. Na verdade, pode ser o oposto. Pode ser um sinal de alerta de que nossa compreensão é perigosamente superficial. A verdadeira sabedoria não se sente como certeza. Ela se sente como um gerenciamento cuidadoso da incerteza. É a consciência constante das bordas do seu conhecimento, a humildade de saber que existem vastos oceanos de ignorância ao redor da sua pequena ilha de especialização. A primeira etapa para combater o efeito Dunning-Kruger é internalizar essa ideia. A certeza é inimiga do aprendizado. O momento em que você pensa "eu já sei tudo sobre isso" é o momento exato em que você para de aprender. A solução, portanto, não é um truque mental rápido, mas uma mudança de postura intelectual. Trata-se de cultivar o que poderíamos chamar de humildade intelectual ativa. Isso significa transformar o "eu não sei" de uma admissão de fraqueza em uma declaração de força, em um ponto de partida para a exploração. Significa buscar ativamente o desmentido, não a confirmação. Nosso cérebro é uma máquina de viés de confirmação. Ele adora informações que reforçam o que já acreditamos e ignora, descarta ou ataca informações que o contradizem. Combater o Dunning-Kruger é lutar ativamente contra esse impulso. É perguntar-se: qual é o argumento mais forte contra a minha posição? É procurar as pessoas mais inteligentes que discordam de você e tentar entender a visão de mundo delas, não para vencê-las em um debate, mas para testar a robustez das suas próprias crenças. É o princípio da falseabilidade de Karl Popper aplicado à vida cotidiana. Uma crença só é forte se ela sobreviveu a tentativas sérias de ser refutada. Outra ferramenta poderosa é o feedback externo. Como a autoavaliação é o cerne do problema, precisamos terceirizar essa avaliação.
Precisamos criar sistemas e relacionamentos que nos forneçam uma visão honesta e, às vezes, brutal de nosso desempenho. Isso pode ser um mentor, um grupo de colegas de confiança, um processo de revisão por pares ou simplesmente o hábito de pedir críticas construtivas e ouvi-las sem ficar na defensiva. O ego é o grande guardião do Dunning-Kruger. Ele odeia ser corrigido. Ele interpreta críticas como ataques pessoais. Aprender a separar o seu eu da sua ideia ou do seu desempenho é uma habilidade metacognitiva crucial. Sua ideia pode estar errada sem que você seja uma pessoa estúpida. Seu desempenho pode ser fraco sem que você seja um fracasso. Essa separação cria o espaço psicológico necessário para que o aprendizado ocorra. Sem ela, qualquer feedback negativo bate em um muro de autoproteção e é descartado. A ironia final, e talvez a mais bela do trabalho de Dunning e Kruger, é a esperança que ele contém. Em seus experimentos, eles descobriram algo fascinante. Quando eles pegavam os participantes de pior desempenho e os treinavam, melhorando suas habilidades em lógica ou gramática, algo notável acontecia. Não apenas suas habilidades melhoravam, mas sua metacognição também. Ao se tornarem mais competentes, eles de repente se tornaram capazes de ver sua incompetência anterior. Eles olhavam para seus testes originais e, pela primeira vez, percebiam o quão ruins eles eram. Isso nos dá a chave. O antídoto para a ignorância confiante é o conhecimento. A única maneira de descer do pico da estupidez é continuar escalando a montanha do aprendizado. Não há atalhos. É o ato de aprender que constrói as ferramentas metacognitivas necessárias para a autoavaliação. Quanto mais você aprende sobre um assunto, mais você entende a sua complexidade, as suas nuances, as suas controvérsias. Você começa a ver não apenas o que sabe, mas o vasto perímetro do que não sabe. A confiança do ignorante é frágil, baseada na ausência de informação. A confiança do especialista é robusta, construída sobre uma base sólida de conhecimento e uma consciência aguda de seus limites. A jornada para fora do Dunning-Kruger é uma jornada de transformação de uma mente que busca certeza para uma mente que aprende a amar a pergunta de uma mente que defende suas fronteiras para uma que as explora com curiosidade. É a transição de um castelo fechado para um navio em mar aberto. E essa jornada começa com um único e poderoso ato de coragem intelectual. A disposição para admitir que, talvez, estejamos errados. Talvez o suco de limão não nos torne invisíveis. Essa disposição para estar errado é talvez a habilidade mais subestimada do século XXI. Em um mundo saturado de informação e desinformação, a capacidade de atualizar suas crenças diante de novas evidências não é um sinal de fraqueza, mas de sanidade intelectual. É o que o filósofo e cientista cognitivo Daniel Dennett chama de a alegria de descobrir que você estava errado. A maioria de nós experimenta o erro como uma picada no ego, uma derrota, mas podemos reconfigurar essa resposta. Podemos aprender a sentir a descoberta de um erro não como uma falha pessoal, mas como uma vitória sobre a nossa própria ignorância anterior. Cada vez que você percebe um erro em seu próprio pensamento, você se tornou um pouco menos ignorante, um pouco mais alinhado com a realidade. É um upgrade no seu software mental. Cultivar essa atitude é um antídoto direto para a rigidez mental que o Dunning-Kruger promove. Significa tratar suas crenças não como posses a serem defendidas a todo custo, mas como hipóteses a serem testadas continuamente contra o mundo. Vamos trazer isso para um nível prático. Como isso se parece no dia a dia? Significa que antes de compartilhar aquela notícia bombástica que confirma tudo o que você pensa sobre um grupo político, você para. Você respira fundo e pergunta: e se isso for falso? E se for uma peça de propaganda projetada para explorar meus vieses? Significa que, no meio de uma discussão acalorada sobre um tema complexo, você para de formular sua próxima refutação e realmente ouve o que a outra pessoa está dizendo, tentando entender a lógica dela mesmo que discorde. Significa desenvolver o hábito de dizer 3 das palavras mais poderosas do vocabulário humano: eu não sei. E segui-las com outras 4 ainda mais poderosas:
mas posso descobrir. Essa mudança de um modo de debatedor para um modo de explorador é fundamental. O debatedor quer vencer. O explorador quer entender. O debatedor vê a discordância como um ataque. O explorador a vê como uma oportunidade, uma chance de ver um ângulo que ele não tinha visto antes, de encontrar uma falha em seu próprio raciocínio. O efeito Dunning-Kruger prospera em ambientes de baixo feedback e alta abstração. É fácil ter opiniões fortes e simplistas sobre a economia, uma e política externa, porque as consequências de estar errado são distantes e invisíveis. Você não recebe um choque elétrico imediato quando sua teoria econômica de estimação se mostra falha. É por isso que uma das melhores maneiras de se calibrar com a realidade é se envolver em atividades com ciclos de feedback rápidos e claros. Tente aprender a tocar um instrumento musical. Você não pode se iludir achando que é um grande pianista. Ou você acerta as notas ou não. Tente escrever um código de computador. Ou ele compila e roda ou não. Tente cozinhar uma receita complexa. Ou o resultado é delicioso ou não. Essas atividades baseadas em habilidades concretas nos forçam a confrontar a lacuna entre nossa competência percebida e nosso desempenho real. Elas nos ensinam a humildade de forma direta e inegável, e essa lição pode, com sorte, se espalhar para outras áreas mais abstratas de nossas vidas. Elas treinam o músculo da metacognição, nos ensinando a monitorar nosso próprio desempenho e a ajustar nossas estratégias quando algo não está funcionando. No final, a história de MacArthur Wheeler, o ladrão do suco de limão, não é apenas uma anedota engraçada sobre um criminoso incompetente. É uma parábola sobre a condição humana. Todos nós, em algum momento, somos MacArthur Wheeler. Todos nós temos nossos sucos de limão. Crenças queridas que acreditamos nos proteger ou nos dar uma visão clara da realidade, mas que, na verdade, são completamente ineficazes. Podem ser nossas crenças sobre nossa própria inteligência, nosso talento, nossa moralidade, nossa compreensão do mundo. O perigo não é ter esses pontos cegos. Todos os temos. O perigo é a nossa incapacidade de sequer suspeitar que eles existam. A lição mais profunda do efeito Dunning-Kruger é um chamado radical à autorreflexão. É um lembrete de que a confiança é barata e o conhecimento é caro, adquirido com esforço, dúvida e a dor de cometer erros. É um convite para desconfiar da clareza fácil e abraçar a complexidade desconfortável. O mundo não precisa de mais gênios autoproclamados. Ele precisa, desesperadamente, de mais aprendizes curiosos, de mais exploradores intelectuais dispostos a navegar no vasto oceano da nossa ignorância compartilhada. A verdadeira marca da inteligência não é saber todas as respostas, mas sim entender a profundidade das perguntas e ter a coragem de continuar perguntando, especialmente a nós mesmos. Se você quer entender o que realmente controla suas escolhas, inscreva-se. Aqui o cérebro é decifrado sem ilusões, mas a jornada não termina aqui, com o diagnóstico e a prescrição. Entender o efeito Dunning-Kruger é como um prisioneiro que finalmente percebe que as paredes de sua cela não são feitas de pedra, mas de fumaça. Ele agora sabe que a fuga é possível, mas o ato de atravessar a fumaça ainda exige coragem e uma nova forma de ver. Porque este bug cognitivo, esta falha em nosso sistema, aponta para uma verdade muito mais antiga e profunda sobre a natureza da consciência humana. Não estamos lidando com uma descoberta do século XX, estamos lidando com um problema que os filósofos e místicos vêm cutucando há milênios. O que Dunning e Kruger nos deram foi a linguagem da ciência para descrever um fantasma que Sócrates já havia tentado exorcizar nas ruas de Atenas, há mais de 2.400 anos. Quando o oráculo de Delfos proclamou que ninguém era mais sábio que Sócrates, o próprio Sócrates ficou perplexo. Ele não se sentia sábio. Ele não tinha respostas definitivas sobre a justiça, a virtude ou a natureza do universo. Então, ele fez o que sabia fazer de melhor. Começou a questionar. Ele foi até os políticos, os poetas, os artesãos, os homens considerados os mais sábios de Atenas, e os interrogou.
E o que ele descobriu foi precisamente o efeito Dunning-Kruger em sua forma clássica. Os políticos falavam com grande autoridade sobre justiça, mas sob questionamento, suas definições se desfaziam. Os poetas criavam obras de beleza sublime, mas não conseguiam explicar a origem de sua própria inspiração. Os artesãos eram mestres em suas habilidades específicas, mas acreditavam que essa maestria se estendia a todos os outros assuntos. Todos eles eram vítimas do fardo duplo. Não apenas eram ignorantes sobre os grandes temas da vida, mas eram ignorantemente ignorantes. Sua falta de conhecimento os impedia de ver os limites do seu próprio conhecimento. A conclusão de Sócrates foi revolucionária. Sua sabedoria não residia em ter as respostas, mas em estar plenamente ciente da profundidade de sua própria ignorância. Só sei que nada sei não é uma declaração de niilismo, mas o ápice da metacognição. É a conquista final sobre o pico da estupidez. Essa mesma ideia ressoa em tradições de pensamento muito distantes da Grécia Antiga. No coração de muitas filosofias orientais, como o budismo e o taoísmo, está o conceito de ego, a construção do eu que anseia por permanência, controle e, acima de tudo, certeza. O ego é a voz em nossa cabeça que se identifica com nossas crenças, que sente uma satisfação visceral em estar certo e uma dor aguda em estar errado. O efeito Dunning-Kruger pode ser visto como o ego em seu estado mais primitivo e desenfreado. É o eu inflando-se para preencher o vácuo da incerteza, criando uma armadura de falsa confiança para se proteger da realidade desconfortável e complexa. A prática da meditação, em sua essência, é um treinamento em metacognição. É o ato de se sentar e observar os pensamentos sem se identificar com eles, de notar os impulsos do ego sem ser sequestrado por eles. É aprender a ver a sensação de certeza, não como um sinal da verdade, mas apenas como mais um evento mental, tão passageiro quanto uma nuvem no céu. O que a ciência cognitiva chama de humildade intelectual, essas tradições chamam de desapego ou mente de principiante. A mente de principiante é aquela que aborda cada experiência como se fosse a primeira vez, livre do peso do eu sei. É uma mente aberta, curiosa e receptiva, o oposto exato da mente fechada e autossatisfeita no topo do pico da estupidez. O que isso significa para nós agora, imersos em um oceano digital que parece projetado para inflamar nossos piores impulsos cognitivos? Significa que a batalha contra o Dunning-Kruger é mais do que uma questão de aprimoramento intelectual. É uma prática de libertação pessoal. Cada vez que resistimos ao impulso de dar uma opinião definitiva sobre algo que mal entendemos, estamos enfraquecendo o controle do nosso ego. Cada vez que admitimos um erro ou mudamos de ideia diante de novas evidências, estamos dissolvendo um pouco da armadura da falsa certeza. Cada vez que escolhemos a curiosidade em vez da convicção, estamos nos movendo de uma existência reativa e defensiva para uma existência aberta e exploratória. O problema é que todo o nosso ecossistema de informação moderna nos empurra na direção oposta. Os algoritmos das redes sociais são motores de Dunning-Kruger. Eles nos alimentam com conteúdo que confirma o que já pensamos, nos conectam com outras pessoas que pensam como nós e nos protegem da dissonância cognitiva de encontrar visões de mundo genuinamente diferentes. Eles criam zonas de conforto intelectual, onde nossa confiança superficial nunca é desafiada, permitindo que ela se fossilize e se transforme em dogma. Escapar disso requer um esforço consciente e deliberado. Requer que escolhamos ser os arquitetos de nossa própria dieta de informação, que busquemos ativamente a discordância e o desconforto, que tratemos a internet não como um restaurante que nos serve apenas nossos pratos favoritos, mas como uma academia onde vamos para levantar os pesos do pensamento crítico e exercitar os músculos da humildade. É uma escolha entre a segurança de uma bolha e a vastidão da realidade.